Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, quarta-feira, 19 de janeiro. Confira os destaques desta edição. Movimento de Reintegração do Norte Gaúcho fará um movimento em frente ao Palácio Piratini. Prefeitura leva a leilão áreas verdes do município. Vacina contra a Covid-19. Crianças são imunizadas nesta quarta-feira. E a previsão do tempo para quinta-feira. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E a Unidade Municipal de Referência em Saúde, a antiga UPA, está reforçando a equipe médica de enfermagem e técnicos de enfermagem para atendimento de síndromes respiratórias que vem aumentando nas últimas semanas, com casos suspeitos de Covid-19 e também de gripe. O atendimento é das 7h30 da manhã às 19h30. A população que tiver sintomas gripais deve procurar uma das 12 unidades básicas de saúde, das 7h30 até as 17 horas para casos suspeitos de Covid e também para a testagem. Se a unidade não for possível realizar o atendimento, as equipes vão encaminhar os pacientes para a UPA. O pronto-socorro do Hospital Santa Terezinha não deve ser procurado por pessoas com sintomas gripais, exceto nos finais de semana. O pronto-socorro tem foco em procedimentos e urgência e emergência. Além disso, o hospital, que é referência para toda a região, já trabalha com planos de contingência caso seja necessário. E o Movimento de Reintegração do Norte Gaúcho convida a todos que quiserem se unir a este importante movimento em um ato de reivindicação de recursos para a pavimentação da RS 211 e RS 483. Acompanhe o vídeo enviado à nossa redação. Rumo ao Piratini. O Movimento de Reintegração do Norte Gaúcho decidiu sair com sua esquadra e tem enfrentado terríveis tempestades e ondas quase que intransponíveis todos os dias. Realizou um memorável encontro na Balsa, buscou recursos federais, convenceu parlamentares estaduais e federais, perdeu timoneiros durante a batalha. Buscou audiência com o governo do estado, defendeu a necessidade de emendas, fez longa e concorrida carreata sob chuva intensa, conquistou verbas da bancada gaúcha e através de indicações individuais de deputados federais, ministros e senadores. Uma comissão de bravos e nobres representantes da reintegração do Norte Gaúcho foi até a capital federal buscar recursos complementares para a ponte e as conquistou. Isso no apagar das luzes de 2021. Registrou-se e a partir de agora é uma associação com personalidade jurídica. Recebeu novos participantes que irão nos ajudar no projeto de engenharia. Gestionou junto ao DAIR o termo de cooperação para a ERS 211. Agora, avança com respeito, ousadia, firmeza em defesa da dignidade, pleiteando recursos para a pavimentação das ERS 211 e ERS 483. A reintegração do Norte Gaúcho irá amanhecer em frente ao Palácio Piratini, no dia 25 de janeiro de 2022. Você é convidado a sair de casa e fazer parte deste movimento histórico também. Iniciou nesta quarta-feira a vacinação para a prevenção da Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade com comorbidades.
Poderão se vacinar nesta quarta e também amanhã, quinta-feira, das 8h30 às 15h30, nas 12 unidades básicas de saúde. Além disso, também será possível fazer a imunização nos próximos 2 sábados, dia 22 e no dia 29 de janeiro, das 8 às 13 horas na UPA. É preciso apresentar o comprovante de doença, atestado, exame ou receita, carteira de vacinação, cartão do SUS, certidão de nascimento e comprovante de residência. O município de Erechim recebeu 460 doses exclusivamente para uso pediátrico, liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Acompanhe o depoimento da pedagoga Nayara Nunes da Silva, que levou o filho Cauã, de 8 anos, para realizar a vacina. Porque assim, como ele tem comorbidade, né, eu acho muito importante a vacinação e mesmo se ele não tivesse, eu iria vacinar porque é uma forma de estar mais protegido, né? Muito importante, eu acho muito importante que mesmo eles vacinados, que nem eu estava vacinada a segunda vez que peguei, e foi o efeito bem amenizado, assim, não foi que nem a primeira vez sem a vacina. No próximo bloco você confere. Prefeitura leva a leilão áreas verdes do município e também a previsão do tempo para quinta-feira. Nós já retornamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. E na tarde da última terça-feira, uma guarnição da Brigada Militar deslocou-se nas proximidades do presídio a fim de averiguar um veículo Fiat Estilo em atitude suspeita. Os policiais realizaram a abordagem do veículo com 5 ocupantes na rua Anita Garibaldi. Durante as buscas pessoal, foram localizados 2 pacotes que continham 112 gramas de maconha, um carregador, 2 cabos USB, 2 fones de ouvido e 2 celulares. Diante do fato, os homens de 34, 28 e 18 anos de idade e as mulheres de 28 e 21 anos de idade foram presos e encaminhados à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. E após um estudo técnico realizado, o município de Erechim vai leiloar diversas áreas verdes. Embora estas áreas sejam utilizadas por moradores próximos a estes locais, o estudo de viabilidade mostra que não haverá impacto ambiental e que é possível criar novos espaços. Nós ouvimos o secretário de Meio Ambiente que falou desta decisão
e também pessoas que residem nestes locais. Nas semanas anteriores, o governo municipal anunciou a venda de algumas áreas verdes aqui da nossa cidade. Muitas pessoas se mostraram contrárias a essa decisão tomada pelo Poder Municipal e também teve pessoas que se mostraram favoráveis, inclusive já tem pessoas interessadas nessas áreas verdes. Nós ouvimos alguns moradores próximos a essas áreas verdes que se posicionam contrária. Essa área verde faz há 20 anos que eu estou cuidando dessa área verde. Foi eu mesmo que plantei essa área verde, era um matagal, todo mundo jogava lixo. E era uma coisa horrível ver o que tinha aqui nessa rua. E o meu trabalho foi um trabalho tão grande de cultivar essa área verde, plantar essa área verde. Agora, como são pessoas idosas, grandes, vão querer me tirar essa área verde, que é o meu lazer, a minha terapia, que eu faço todos os dias nessa área verde, limpando, cuidando. Os vizinhos também estão ajudando a cuidar dessa área verde. Por que isso? Não estou gostando, eu não me sinto bem por causa disso aí. Mas também vamos ouvir o poder público que vai dar a sua versão e o porquê a venda dessas áreas. Cristiano Moreira, bem-vindo. Obrigado, Sandra, mais uma vez pelo convite. Obrigado à TV Erechim também por essa oportunidade de a gente estar levando essa informação mais estruturada, mais qualificada para o nosso público e tentar explicar um pouco do outro lado de toda essa história aí que está tomando um certo corpo, mas como a gente conversou antes fora do ar, isso é bom, né? Quando a comunidade se envolve, quando há debate, a comunidade se envolve, gente contrária, gente a favor, né? E aí um pouco disso para as pessoas compreenderem o que é esse processo. Pois é, Cristiano, por que o poder público tomou essa decisão, visto que a gente fala tanto em preservação de áreas verdes? Ok. Então, o que ocorre? Nós aqui no município de Erechim, nós temos aproximadamente 480 áreas verdes. Tá? Só que a área verde, no papel, vamos dizer assim, muitas vezes é bonito, né? Na prática, não são efetivamente áreas verdes. Nós temos inúmeras dessas áreas, por exemplo, que vão a leilão, que não tem uma árvore em cima. Certo. Aí as pessoas poderiam dizer, mas então planta a árvore, tá? Ok. O fato é que nós nunca vamos conseguir levar 100% de infraestrutura para todas as áreas. Vamos imaginar assim, cada uma dessas 476 áreas, elas precisam de um bom passeio na frente, elas precisam de iluminação, elas precisam de cercamento, elas precisam de alguma infraestrutura para as pessoas de fato se apropriarem ao uso. E assim, é reconhecer a realidade que nós não vamos conseguir fazer isso nas 476. Então o que a gente fez? Nós temos um estudo que é o Plano Diretor de Arborização Urbana e de Áreas Verdes, que é um documento eminentemente técnico. Ele foi produzido numa das universidades de reconhecimento comunitário que a gente tem em Erechim e a nível regional também. Foi produzido por doutores, por mestres, por pesquisadores, aonde nós temos na página 111 deste plano, inclusive esse plano está no nosso portal do meio ambiente, está lá disponível desde a época, desde 2011. Então, este leilão, na verdade, ele é um pouco da materialização deste planejamento. Porque, vamos lá, o poder público tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de planejar a gestão. E a gente já vem, como a Secretaria tem um staff eminentemente técnico, a gente já vem trabalhando com essa figura do planejamento para a gestão há muitos anos. E aí, com o leilão das áreas verdes, nós estamos buscando materializar este planejamento. Então, algo técnico que foi produzido por instituições e pesquisadores renomados e que tem, vamos dizer assim, um reconhecimento regional e até mesmo no país inteiro, que foram os nossos parceiros da URI nesse caso. Então, lá na página 111 desse documento de 120 páginas, tem uma recomendação clara, dizendo que as áreas verdes que estão invadidas e que as áreas verdes abaixo de 1.000 metros, por cumprirem uma função ambiental nula ou muito limitada, o poder público deveria de pensar em estratégias para se desfazer dessas áreas e poder fazer as compensações devidas para outras áreas. O que a gente fez com o leilão? A gente pegou basicamente 200 áreas, os nossos técnicos da Secretaria visitaram essas 200 áreas e dessas 200 áreas foram elencadas 81 áreas que é o objeto do leilão.
No leilão, na lei que nós encaminhamos para a Câmara, nós se comprometemos com duas coisas. A primeira, que todas essas áreas elas seriam compensadas, então a gente tem um contingente, se todas as 81 áreas fossem vendidas, nós teríamos algo como 60 mil metros para serem compensados. Então nós vamos compensar isso ou nas áreas remanescentes, das áreas verdes remanescentes, que tem áreas muito maiores que esses 1.000 metros quadrados, certo. E também na estruturação de áreas de lazer e novos parques para a cidade. Eu já mencionei num outro momento aqui na TV Erechim do nosso planejamento, que inclusive o documento técnico foi entregue em 27 de dezembro do novo parque que nós estamos projetando para a região do Vale Dourado, que é um parque grande, que é para ser algo como 4 ou 5 vezes maior que o Longinis Malinowski. E que vai atrair muitos visitantes para esse local também, né? Aí tem o turismo associado, uma série de outras coisas. Um outro novo parque aqui na região do Distrito Industrial, que é algo em torno de 15 hectares, que nós estamos com o projeto pronto. Só que nós precisamos ter estratégias de financiamento disso, Sandra. Certo. Então a estratégia que a gente usou é a figura do leilão. A gente não sabe se vai vender 1, 5, 10 ou as 81 áreas. O fato é que a gente precisa fazer um planejamento e ter uma estratégia de financiamento, para a gente não ficar fazendo mais do mesmo, mais do mesmo. Então, alguns critérios, além da recomendação técnica do plano, né, que é um documento técnico que foi pensado, muito bem pensado, não foi uma coisa que o Cristiano na época sonhou de noite e disse, vamos fazer de manhã. Sim. Ou o Cristiano agora secretário disse assim, agora eu vou resolver vender áreas. Não, existe todo um contingente e um planejamento técnico para isso. Bom, além disso, quando o nosso staff foi fazer essas verificações dessas áreas, o que a gente levou em consideração? A baixa presença de vegetação nativa, ou às vezes até a ausência. Então esse é um critério. Nenhuma dessas áreas é um fragmento de mata. Vamos deixar isso bem claro, eu acho que é importante, até porque nós estamos falando da questão das áreas verdes. Então, não é floresta, não é fragmento de mata. A gente tem uma ou outra área que pode ter algumas árvores, né? Mas isso é uma parte dos critérios. O outro critério que a gente utilizou, infraestrutura e a existência de outras áreas verdes próximas a essa que está indo para o leilão. Então foi outra coisa que a gente considerou, né? Porque tem regiões da cidade que a gente tem completa ausência de áreas verdes. O exemplo claro aqui é o bairro Bela Vista, por exemplo, não tem área verde. A região do bairro Progresso também não tem área verde. Outro critério que a gente levou em consideração, a questão da segurança. Nós temos N relatos na secretaria, porque assim, olhar essas áreas que, em tese, são áreas verdes no papel, de longe é uma coisa. Agora, tu olhar falando com o vizinho do lado, que às vezes tem uma questão de insegurança, ou tem uma árvore que ele acha que está colocando em risco o patrimônio dele, ou a integridade da família, ou o patrimônio dele, é um outro olhar, né? Então, a gente levou uma série de critérios para dizer, olha, dessas 281, né, elas estão alinhadas com aquele estudo que se começou lá em 2011. O resultado disso vai ser o quê? Nós temos que esperar para ver quantas efetivamente vão ser vendidas, mas todo o dinheiro arrecadado com o leilão, ele vai ser revertido para se criar espaços de lazer estruturado na região de bairros. Na região central a gente tem boas praças, mas nós temos, por exemplo, regiões que é completamente ausente uma área verde, ou uma praça, ou um parque estruturado para uso comunitário. E aí eu vou me permitir trazer um exemplo, que é o primeiro exemplo que a gente, independente da questão do leilão, do dinheiro, porque o prefeito já sinalizou, nesta lógica de planejamento, nós queremos colocar em pé pelo menos 5 ou 6 áreas estruturadas para atender a região de bairro. Então vamos pegar o exemplo da região aqui que a gente chama do Grande Bairro Atlântico. E aí as pessoas podem se perguntar por que nós estamos começando por ali. Ali nós temos uma área de 4,2 hectares, 4,2 hectares, que nós vamos estruturar, o projeto está pronto, e ela está conectada com uma área de mata que nós temos, de mais 10 hectares. Então nós vamos ter um novo parque, dentro desse ano, até metade do ano que vem ele está consolidado, nesta região, que vai atender nada mais, nada menos do que 15 a 20 mil pessoas. Então nós precisamos ter estratégias que conduzam a gente poder consolidar esse tipo de ação.
Isso que nós estamos fazendo para a região do bairro Atlântico, nós vamos fazer para essa região do Zimmer, por exemplo, Zimmer, Copas Verdes, Novo Horizonte, mas também nós vamos fazer para a região Três Vendas, Presidente Vargas, que lá é carente em espaços públicos, sabe? Então a gente tem que ter planejamento para a gestão, nós temos que ter estratégias e buscar recursos, porque só do orçamento, por mais que o nosso governo, por mais que o prefeito Polis tenha um olhar muito diferente para isso, nunca tem orçamento suficiente para a questão do meio ambiente, porque hoje tem muita demanda na pasta de meio ambiente, não aqui só em Erechim, no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo, né? É uma coisa que está muito latente e muito evidente. E falta orçamento, porque vamos lá, as pessoas elas querem segurança, elas querem boa educação, elas querem bons serviços públicos, e aí nesta lógica, querendo ou não, o meio ambiente vai ficando para um segundo plano. É natural desse processo. Então a gente tem que fazer diferente, buscar estratégias diferentes, porque é uma demanda real e clara da comunidade, a ausência desses espaços estruturados. O ano passado a gente conversou aqui, a gente estava falando do pós-Covid, né? Certo. E que bom que eu acho que a gente está realmente, por mais que Saindo essa dessa variante fase nova, eu acho que a gente está indo de fato para o pós-Covid. O que a gente não quer? A gente não quer que as pessoas simplesmente subam e desçam a avenida de carro. Podem continuar fazendo isso, ninguém vai impedir de fazer isso. Mas a gente quer, por exemplo, que as pessoas possam ter, no seu bairro, na grande região que elas moram, espaços de qualidade. E, inclusive, para os aspectos de saúde, existem N estudos aí que mostram, hoje se fala até em banho de floresta, por exemplo, para a questão psicológica, para a questão, né, da pessoa se manter saudável. E nós não temos isso na cidade para a região de bairros. Então, isso vai ser feito para poder... Essa é uma grande reclamação de algumas pessoas que moram próximos a essas áreas verdes, que utilizam esses espaços para fazer o seu exercício físico, para sentar, se refrescar embaixo de uma árvore. E essa área verde para nós aqui é um pulmão da nossa rua aqui. Tenho minhas filhas que brincam aqui, é época de primaveras, assim, tem bastante pássaros também. E assim, no meu ver aqui, a gente não há necessidade de derrubar essa área verde. A gente cuida, os vizinhos todos se reúnem para cortar grama, podar. E assim, derrubar isso aqui para nós vai ser como tirar nossa vida. Essa área verde é assim o pulmão aqui da nossa rua. Então eu peço a vocês assim que verifiquem bem este manifesto de querer tirar de nós aqui essa área verde aqui. Não há necessidade de fazer isso. Tem tantos outros lugares para fazer esse tipo de coisa. Aqui é um lugar que a gente cuida, um lugar assim bem cuidado. Pode vir verificar. Então o pessoal assim que tome outro tipo de providência e que nos ajude a deixar essa área verde para nós aqui, para nossas crianças e o futuro da natureza também, que a cidade e tudo quanto é lugares precisa desses lugares aqui. Uma árvore desse tamanho muitas vezes demora 20 a 30 anos para crescer. E daí o pessoal vem aí meter motosserra e querer derrubar de uma hora para outra. Eu acho que o pessoal tem que verificar esse tipo de coisa aí, que estão fazendo um crime com a própria natureza. Então, meu apelo é que nos deixe essa área verde aí para nós aí. E, inclusive, nesses locais, algumas pessoas alegam ter árvores que não se deve derrubar. Como é que vai se agir nesse caso aí? Esses locais vão manter essas árvores? É como eu falei antes, se a área for vendida, a pessoa que adquirir, ela vai fazer aquilo que a legislação permite. Mas né? O meio ambiente não vai se impor para que essas árvores não sejam derrubadas, visto que algumas já estão até em extinção? Na verdade, nessas áreas, por ser árvores isoladas, Sandra, eu não acredito que a gente tenha espécie em extinção. Porque dessas 81 áreas, é uma que outra que tem vegetação. Tá? 3 ou 4 áreas que têm alguma vegetação. E como eu falei, o critério técnico que foi utilizado é a questão de ser ou não um fragmento de mata, que aí a gente tem todo um outro contexto, inclusive associado à própria fauna. Né? Então essas áreas, o que ocorre? Quem adquirir, logicamente poderá fazer isso, mas o mais importante que nós estamos falando aqui é o contingente da compensação. Essas áreas tenham ou não vegetação, elas vão receber no todo a compensação. Então nós estamos falando de 60 mil metros de floresta preservada que nós vamos adquirir num outro local. Né? Que pode ser no Parque Novo Oeste do Vale ou pode ser em qualquer outro ponto da cidade das áreas que nós iremos estruturar.
As pessoas, como isso é novo também, nós estamos falando assim do metade de dezembro para cá, as pessoas, elas agora, essa semana, nós vamos começar também dar publicidade a essas áreas estratégicas de lazer que a gente está planejando para a cidade. Então, lógico, para aquela pessoa que mora naquela rua, eu não tiro né, o direito dela pensar que a gente está tirando dela isso. Sim, porque mas conviveram com essa área a vida toda. Exato, e de mas repente estão assim, se sentindo... Foi uma surpresa, uma tristeza de ver essa área verde bem cuidada, bem cultivada, todos os dias recolhendo os lixinhos que vêm da rua. E hoje recebemos a notícia que vai para botar a leilão. O que vocês estão achando, meu povo? Eu não faço o nome de uma vereadora que toda época das eleições ela vem pedir voto e ela está falando que nós estamos perdendo tempo que era para nós invadir, porque faz 20 anos que nós estamos cuidando dessa área verde aqui. E eu respondi para ela, minha filha, eu tenho uma casa, para mim chega, não preciso invadir daquilo que é dos outros. Nós queremos zelar essa área verde. Tenho meus netos, tenho as crianças dos vizinhos, que eles passam a tarde brincando nessa sombra. Isso aí é muito triste, muito triste. Vamos, vereadores, vamos trabalhar, vamos olhar qual é que precisa botar na leilão, que essa aqui não vai precisar. Elas vão se sentir lesadas, eu não tiro esse direito, elas estão na razão delas. Só que, enquanto poder público, a gente precisa pensar nessas pessoas que estão do lado, nas pessoas da rua, nas pessoas do quarteirão, nas pessoas do bairro, nas pessoas da região daquela cidade, Sim. que estão completamente desassistidas. Então, as pessoas elas vão começar a compreender melhor a partir do momento que elas começarem a visualizar que, de fato, existe um planejamento já pensado para a execução dessas áreas de lazer que são praticamente ausentes nas regiões de bairro. Então, quando elas começarem a enxergar... Ontem, por exemplo, eu atendi um casal, por volta das 4 horas da tarde, eu estava voltando da prefeitura. Daí elas estavam lá na secretaria, aí fiquei acho que uma meia hora conversando com eles, inclusive mostrei o projeto do Parque do Arvoredo. E eles disseram, mas e lá para a região onde que eu moro vai ter também? Eu disse, não, este é o primeiro... Logicamente que nós vamos distribuir estrategicamente para outras regiões da cidade também. Então elas saíram de lá, pelo menos compreendendo. Eu não quero que elas, o que eu queria é que elas não saíssem de lá só com um lado da história. Sim. E isso eu acho que eu consegui passar para elas. Se elas vão se posicionar contra ou a favor, é do processo, é do jogo. Mas eu mostrei, na verdade, que a gente está pensando neles e todo mundo que está no entorno daquele bairro. E que é o que efetivamente a gente vai levar à frente. Eu tenho certeza, se eu continuar com a confiança que o prefeito deposita em mim hoje e o planejamento que a gente está fazendo, que em 2 anos as pessoas vão experimentar novas áreas muito mais estruturadas, muito mais qualificadas, aonde inclusive não existia esse tipo de espaço. Né? Porque para os próximos 3 anos nós temos a garantia orçamentária do prefeito, que ele sinalizou no final do ano passado com pelo menos 3 milhões de reais do orçamento, né? Não estou nem falando de outros recursos, estou falando do orçamento, para a gente estruturar de 5 a 6 áreas estratégicas na região de bairros para atender com qualidade essa população que está sentindo a ausência desses espaços. É bom que sinta a ausência, é bom que queira, né? Só que aí assim, ó, nós não estamos eliminando as áreas verdes, nós estamos otimizando essas áreas. E as outras áreas que são, em geral, com mais de 1.000 metros, porque vamos lá, assim, nós estamos falando de áreas, Sandras, que estão indo para leilão de 500 metros, de 400 metros, são efetivamente terrenos. Áreas pequenas. Áreas muito pequenas. Pois nós é. queremos manter áreas maiores para poder dar estrutura, para poder dar qualidade. Nessas áreas que estão sendo oferecidas para a população, para quem quiser adquirir através do leilão, pinheiros e vertentes d'água, tem? Não, não tem. Nenhuma delas tem? Não. Pinheiro pode ser que até tenha, tá? Pinheiro jovem e tal, pode ser até que Sim. tenha. Mas a água não tem, porque até porque assim, ó, dentro dessas 200 tinha muitas áreas que tinha riacho na proximidade, tinha nascente de água. Já nós excluímos por critério, até porque assim, tem toda uma legislação, né, por trás disso, que não adianta nós leiloar, por exemplo, uma área e a Sandra comprar e daí ela vai lá e ela não pode fazer nada. Então ela vai fazer, eventualmente, contemplação da área. Não é esse o objetivo. Então essas áreas, elas sequer figuraram na lista, né, que foi efetivamente para
autorização legislativa para depois a gente encaminhar o leilão. Falando em indignação, referente ao nosso terreno que a gente tem em frente às nossas casas, que está para ser leiloada, né? A questão de ser leiloado é interessante, mas não nesse caso, porque não é um terreno abandonado, é um terreno cuidado pelos nossos vizinhos e muito bem cuidado. Tanto que essa área verde, a gente costuma frequentar, as crianças do bairro costumam brincar. Então, assim, não tem necessidade de leiloar nessa questão de ser abandono, né? Se a prefeitura não tem recursos para cuidar, não faz falta, porque aqui já é cuidado, né? Sem o recurso da prefeitura. Então, meu apelo é para que não inclua esse lote no leilão, tá? Em meu nome e em nome dos moradores. O leilão já está definido, vocês pretendem ouvir a população, de repente fazer uma audiência pública para esclarecer melhor toda essa situação? De que forma vai se proceder a partir de agora, visto que a gente sabe que já tem pessoas interessadas? Sim, o que ocorre? Eu vou te dar um exemplo que eu acho que o ano passado foi muito discutido no entorno desse colegiado, que é o planejamento que o CODER fez para a cidade. Sim. Né? Nós, enquanto poder público, a gente auxiliou na medida do possível, né? Ele é bom, para quem não está inteirado, né, que é o Conselho de Desenvolvimento de Erechim, que trabalhou N áreas pensando Erechim agora para 2024 e 2040. Né? Então, lá dentro dessas discussões na questão do meio ambiente, este tema foi amplamente debatido no GT de Planejamento Urbano, se não estou enganado. E porque tangenciou esse mesmo assunto, tangenciou outras áreas, né? Certo. Porque tem meio ambiente também no desenvolvimento econômico, em outros grupos, né? Mas efetivamente nesse, acho que de planejamento urbano, foi no de planejamento urbano, com certeza. Então, por exemplo, essas áreas pequenas, lá tem uma indicação no planejamento do CODER, para que a gente possa, desses limões, fazer uma limonada. Então, ali nós tínhamos um staff das pessoas dos mais diversos segmentos, que tiveram acesso, que quiseram participar e que contribuíram nesse planejamento. Então a gente entende que esse assunto ele está na comunidade. Claro, a gente nunca atinge os nossos 110 mil habitantes, né? Certo. Esse planejamento também, Sandra, desde 2011 ele está disponível, né? Então vários outros segmentos formadores de opinião tiveram acesso. A gente muitas vezes falava mais forte, por exemplo, do plano de manejo do Longines, que sempre foi, né, a nossa menina dos olhos aqui para Erechim, mas todos os nossos planejamentos ambientais, eles estão lá, são documentos públicos e eles foram construídos de forma coletiva com a nossa comunidade. É que o que a gente às vezes não tem é essa dinâmica de planejar para a gestão e conseguir executar de forma rápida. Então, esse delay de tempo, às vezes, faz com que as pessoas se desmobilizem do assunto. Né? Mas ele está na comunidade, ele foi amplamente discutido e debatido. Então, a gente entende que o assunto está maduro, a gente mandou para a Câmara, teve autorização, tivemos um bom debate na Câmara de Vereadores também. Né? Durante o ano passado, a gente conversou com praticamente todos os vereadores sobre esse assunto, a gente conversou, que também, né, são um espelho da nossa comunidade, representam a nossa comunidade nas suas mais diferentes facetas. E o projeto, se eu não estou enganado, acho que ele foi aprovado por unanimidade na Câmara. Inclusive, foi pedido até um adiamento da votação do projeto, né? E aí eu fiz um esclarecimento em plenária para todos os vereadores do que nós estávamos fazendo, dos critérios que a gente utilizou. Então a gente entende que o projeto está pronto, está maduro. Qual que é a próxima fase agora? A próxima fase agora é interna, é a preparação efetiva do edital. Certo. Né? Leiloeiro, o município acho que até dispõe de 3 ou 4 leiloeiros oficiais. Então se tudo, vamos dizer assim, andar, né, num tempo bom, eu acho que provavelmente em março, talvez a gente esteja efetivamente vendo se as áreas são na sua integralidade compradas, se são parcialmente compradas. De fato, existem áreas assim que tem até manifestação pública de mais de um interessado, como tem outras áreas que nesse primeiro leilão talvez não vai despertar interesse de ninguém, né? Então é o tempo que vai mostrar se vão ser as 81, se vai ser 10, se vai ser 20, né? Então é um projeto piloto para auxiliar nós em todo esse planejamento que a gente comentou aqui, que a gente debateu aqui. E toda essa parte aí foi feito um estudo, não haverá impacto ambiental de forma alguma? Não, como eu comentei antes, e vou me dar o trabalho de mostrar, vou mostrar a página 111, Sandra. Isso aqui está tudo online lá disponível para quem quiser ler todo ele. Então, esse estudo aqui,
produzido lá em 2011 e entregue em 2012 oficialmente, ele traz uma recomendação na página 111, que ela diz o seguinte, ó, além disso, né, porque o texto está no contexto, né, as áreas verdes de menor relevância, então ele grifa aqui 1.000 metros quadrados, então não foi à toa que a gente, por exemplo, nós temos áreas verdes que não tem nada de verde, que são maiores que 1.000 metros quadrados, mas a gente ficou no critério técnico recomendado inicialmente. Aquela área próxima ao fórum também está à venda? Eu não me recordo de cabeça, Sandra. Agora de cabeça, as 81, ali também eu tem não me uma recordo. área verde bem expressiva. Então aqui nessa recomendação, ó, que são mais susceptíveis a invasões e usos não desejados, sendo cabível também a adoção da medida descrita acima. A medida descrita acima fala da regularização das áreas verdes invadidas. Certo. Então, dando uma luz técnica a esse encaminhamento. Então, é um material que foi produzido, na minha opinião, por ser técnico também, por pessoas técnicas, gabaritadas, e que depois passou pelo crivo de todo o nosso pessoal que estava envolvido, e ali também, assim, meio que fazendo até um agradecimento aos nossos técnicos. Teve biólogo envolvido, engenheiro ambiental, geólogo, nós temos vários profissionais, inclusive com mestrado na secretaria. Então nós estamos trilhando aquele caminho que normalmente as pessoas nos cobram, que é produzir elementos técnicos para a tomada de decisão. Então é o que a gente está fazendo, né? Nada arbitrário, tudo muito bem pensado, muito bem planejado, né? E sabendo efetivamente aonde que a gente quer chegar. A gente quer chegar no oferecimento de áreas de melhor qualidade. Eu vou deixar, inclusive, depois digital para você aqui o espaço conceito desse parque que eu estou falando do Arvoredo. E até porque daí depois tu consegue reproduzir isso na própria matéria. Para que as pessoas entendam também do que a gente está falando, porque é um assunto bastante técnico, Cristiane. Muitas vezes a pessoa lá não entende o porquê que essa área está sendo vendida. Então, essas explicações todas norteiam melhor o telespectador, né? E as pessoas verem o projeto, elas vão se apaixonar pelo projeto. E é essa ideia, conceito de projeto que a gente está falando que quer replicar para as outras regiões que não tem nada. Correto. Né? Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso. E eu estou sempre disponível, né? A gente podendo conversar e pelo menos mostrar o outro lado para que as pessoas formem opinião, de fato tendo acesso à informação, eu acho que é a nossa função e a nossa obrigação. Muito obrigada, Cristiano, e vamos acompanhar de perto toda essa situação, ouvindo a população e também ouvindo a Secretaria, que é a maior interessada em promover uns espaços melhores para a população. Com certeza, agradeço sempre. E a todos vocês uma boa noite e até amanhã. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber.